Agora em outubro, né, os estados elegeram novos governadores. Qual é essa situação que eles vão encontrar nos estados? Bom, eles já encontraram e muitos deles já começaram a apoiar uma reforma da Previdência, porque a situação dos estados é muito grave. Tem uns que são mais gritantes, em particular Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Então, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Não são os únicos. Não, mas os mais gritantes, claro, assim. São os estados maiores e com uma situação mais delicada. Assim, mas todos eles têm uma coisa em comum: um crescimento incompreensível da folha de pagamentos e, por extensão, um crescimento também incompreensível da déficit previdenciário dos regimes próprios dos servidores públicos. Daí a necessidade de uma reforma da Previdência também para os estados. A situação é bastante complicada. Quer dizer, o final do ano passado, o Tesouro Nacional soltou uma nova versão lá do Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais. Então, estados e municípios. Município é um problema, uma série de fatores, inclusive porque tem muitos, né? E a imensa maioria dos 5.500 municípios que tem hoje no Brasil não se sustentam, eles vivem à base de transferência, mas assim, no volume da coisa, o problema está realmente nos estados. Assim, dos 17 estados, a gente estava 16 estourando o limite que eles deveriam ter de gasto com funcionalismo. Como é que pode? Porque isso aí viola diretamente a lei de responsabilidade. Obviamente é que os tribunais de contas têm reinterpretado esse negócio. Então, formalmente não tem. Agora, o Tesouro tenta pelo menos colocar dentro de uma metodologia comum, 16 dos 27 estados. Tá falando, praticamente aí 2/3 dos estados estão estourados do ponto de vista de gasto com funcionalismo. Né? Funcionalismo, e aí inclui também a questão previdenciária. Acho que isso aí se insere de maneira geral no tema do Estado corporativo. O funcionalismo público, nos diferentes níveis, ele viveu um nirvana nos últimos 15, 20 anos. Conseguiu basicamente tudo o que tinha. Quer dizer, aumentou o número de funcionários, aumentou o salário dos funcionários, aumentou os privilégios de maneira geral do funcionalismo. Então, recentemente eu fiz um trabalho que olhava ali tentava uma visão de quanto que o país está gastando, né? Porque a gente fala muito, mas assim, quando olha para União, Estados, municípios, etc., qual que é o tamanho do setor público no país? É gigantesco, a gente gasta quase metade do PIB. É isso. O governo brasileiro, nos seus vários níveis, gasta quase metade do que se produz no país. Você coloca o país solidamente ali entre os 10% que mais gastam. A gente está ali ao lado da França, da Finlândia, né? Basicamente é uma social-democracia europeia. Com a diferença que eles são ricos. Que eles são ricos e nós não somos. E a diferença nós, a gente tem um estado de bem-estar que funciona e um estado de bem-estar que não funciona. Para o Brasil, uma social-democracia é um transgênero de social-democracia. Ele é um país pobre que se imagina uma social-democracia europeia e se comporta como tal. Mas a gente vai olhar para o perfil do gasto público, ele é majoritariamente destinado aos grupos mais ricos da população, entre eles funcionalismo. E aí, funcionalismo representa praticamente metade do gasto primário do país, nos 3 níveis de governo. E aí, no caso dos estados, mais complicado, porque o estado tem menos fonte de receita do que o governo federal. A gente viu o governo federal nos últimos 20 anos, quer dizer, ele aumentou a carga tributária, principalmente na forma de contribuições. Uma razão óbvia, contribuição você não divide com os estados. O estado não consegue fazer isso. Então, mas apesar disso, eles aproveitaram ali o boom de commodities, subiu a receita de ICMS, gastou mais. Quando a água baixou, estava todo mundo pelado. Essa foi então, pelo menos 2/3 dos estados estavam pelados, né, gastando muito mais do que deviam. E aí a gente vê a reação da classe política. A gente basicamente está tirando, ano passado, a alteração da lei de responsabilidade fiscal, está tirando do gancho os municípios que estouraram o limite, certas condições. Mas a verdade é essa, a gente não vai ter ajuste nunca. Então, os estados, num aspecto, são microcosmo do que é o país. Em alguns casos mais agudo, acho assim.
Rio de Janeiro é um caso agudo da doença que a gente está sofrendo, né? É um Brasil on steroids, né? A gente faz, assim, os vícios e virtudes brasileiros são maiores no Rio do que em qualquer outro lugar. Então, parte dos vícios é essa, né? Que a gente está vendo ali de um Estado que não consegue viver dentro das suas limitações, né? E é geral. A gente está vendo agora outros estados que não eram problemáticos, estados importantes como Goiás, também não vai dar. Assim, a gente tem um buraco, se a gente não fizer um acordo com o governo federal, isso vai dar um problemaço. E assim, o governo federal não cria nada, né? Na melhor das hipóteses, ele transfere. Então, a gente está jogando para o governo federal como se fosse uma entidade fora desse plano aqui, né? A gente vai jogar para o governo federal e vai resolver tudo. Esse governo vai aparecer em outro lugar. Pois é, a gente fala muito da reforma federal e não fala tanto dessa reforma que tem que ser estadual, de não repassar para o federal. Como pode? Não se fala. E uma coisa óbvia, por que nós temos 5.500 municípios? Né? E a gente continua criando. Cada um deles com sua Câmara de Vereadores, com seus prefeitos, seus vice-prefeitos, seus secretários. Né? Tem que reduzir, tem que fazer menor. Acho que não tem a menor chance que isso vai acontecer, mas. Então, não tem, né, a gente não tá em pauta isso, né? Não, se fala muito dos problemas, mas não fala muito das soluções para isso. Bom, está se começando a falar da reforma da Previdência Estadual, né? Porque aí, posso estar errado, mas isso eu vejo cada vez mais na mídia, começa a aparecer. Agora, tem problema do tamanho do funcionalismo, porque parece que em alguns estados o grau de contratação foi delirante, né? O Rio de Janeiro é um caso escandaloso. É um caso escandaloso. Mas apesar de a gente ver alguns estados que conseguiram, de alguma maneira, tratar disso, que não é uma tarefa impossível, né? Tudo bem, não são... A gente estava falando do Espírito Santo, né? O Espírito Santo foi num espaço de 4 anos, não quaisquer 4 anos. 4 anos muito difíceis, né? 4 anos com queda de preço de petróleo, que era uma fonte importante de royalties. 4 anos em que o país praticamente não cresceu. Vai lá, o Espírito Santo mostra que uma boa administração conseguiu fazer a coisa funcionar, né? Então, não é para perder totalmente as esperanças, mas isso é bom. Né? Precisa de alguém que esteja disposto a encarar isso, né? Mas encara por 4 anos, depois vai embora. Porque... Não, então, exatamente. O Paulo Hartung teve que encarar a ira dos policiais militares. Foi um custo político gigantesco. Assim, não sei se a carreira política dele continua depois disso. Infelizmente. Então, o custo político pega, né? Não, é o chamado Estado corporativo, quer dizer, toda reforma que você tenta implementar, sempre existe um grupo ou alguns grupos poderosos, com poder de fogo, com capacidade de tentar brecar. Policiais militares é um caso, funcionários de modo geral é outro caso, às vezes médicos ameaçam greve, coisas desse tipo. É um Estado em que se perdeu a ideia de um todo que seria o país, e cada vez mais é um Estado desgarrado por interesses ferozes, vorazes. Né? Aí a soma não fecha. Acho que essa é exatamente a imagem que eu tenho do país. Uma vez eu falei, é que nem ratos num saco. Né? Um monte de ratos jogou no saco. Aí cada um vai se virar, né? Então, assim, e realmente falta essa visão do conjunto das coisas. Né? E se a gente não resolver isso, e eu acho que a gente perdeu uma oportunidade. Acho que esta última eleição seria uma oportunidade de a gente discutir. Isso foi um assunto que não foi discutido. A gente discutiu arma, a gente discutiu transgêneros, a gente discutiu a agenda globalista, a gente discutiu uma série de coisas dessa altíssima importância. A gente brigou bastante. A gente brigou bastante, mas a gente nunca... Não, a gente tem que... Esse aqui é o rumo para o país, né? E obviamente, o presidente foi eleito e tal, mas se for olhar assim, de maneira geral... Assim, do ponto de vista da agenda importante, foi uma eleição quase clandestina, né? Nós não vimos a eleição. Não, ninguém estava disposto a tratar dos assuntos importantes, porque tinha o receio, aliás, acho que um receio bastante bem fundamentado, que se eu for falar de coisa séria, não vou ser eleito em hipótese alguma. Os que tentaram levar para um mínimo de seriedade, foram recompensados com votações absolutamente ínfimas. Né? Então, é isso. Então,
Porque é isso, a sociedade não quer discutir uma coisa séria. Bem, nós estamos chegando aqui ao final. Quero agradecer de coração a presença aqui do Alexandre, do Maurício. Evidente que foi uma reflexão extremamente produtiva para nós e quero que voltem. Voltaremos, pode contar.